Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Conexão 014, um podcast feito para dar voz à sua marca. Meu nome é Selma de Paula, sou empreendedora aqui da cidade de Bauru, tenho mais de 20 anos de experiência nos novos negócios e estou me desafiando aqui, conversando com vários empreendedores, sabendo um pouco mais das histórias, das estratégias e aprendendo a cada dia um pouco mais. E compartilhando com você, é claro. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que já faz tempo que eu estou atrás dela, mas devido às agendas a gente nunca conseguiu. E hoje nós estamos aqui. É a doutora Lígia Leal, ela é uma advogada criminalista e ela vai contar um pouquinho sobre esse universo para a gente. Tudo bem, Lídia? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, viu? É um prazer, é meu, viu? Como eu falei, eu já estou há tempo já atrás de você, já tentando trazer você aqui, porque eu acho que nós vamos ter informações muito importantes. Para a gente começar, Lídia, eu queria que você me falasse um pouquinho como foi, né, o despertar para essa carreira, como que você começou a estudar e como que você seguiu para a área criminalista. Eu amo falar dessa parte. Porque eu sempre falo que eu não tive aquela crise do que, o que eu vou fazer quando eu tiver 17 anos, qual faculdade eu vou fazer. Eu sempre quis ser advogada. Verdade? Sempre quis. Então, lista telefônica, eu brincava e falava que eram meus processos. E não tenho parente advogado, não tenho mãe advogada, pai advogado, não tenho nada. E só que era a minha vocação. Então, com 17 anos, terminei o ensino médio, eu já tinha certeza do que eu ia fazer. Certo. Foi onde eu entrei na Pascoaloto, trabalhava como recuperadora de crédito, e entrei na faculdade. Eu sou formada pela FIB. Certo. E então, eu entrei aí novinha, com 17 anos, e me formei novinha também, com 22 anos. Certo. Então, eu terminei, eu pegava alguns casos, mas assim, meu TCC foi... minha monografia foi trabalhista... não tinha nada assim tão voltado para a área criminal. Certo. Só que o direito penal, eu falo que não fui eu que escolhi, ele que me escolheu. Durante a faculdade, você já se encantou por essa matéria, vamos dizer assim? Eu gostava, Já mas gostava não era antes? assim nada que falasse, eu vou seguir aqui. Tá. Aí, durante os estudos, você começou a entender um pouco melhor e viu... Eu achava, jurava que ia ser advogada trabalhista. Certo. Fui tudo para a área trabalhista. E no penal... Aí, quando eu me formei, o primeiro caso que eu tive que olhar foi um caso criminal. Ah, entendi. Então, não foi durante a faculdade. Não. Quando você terminou que você pegou esse caso. E me conta, Isso. e aí, como é que foi? Foi Quando assim, te procuraram para defender? Isso. Era para comunicar que eu tinha feito uma prisão lá. E aí eu olhei assim, e eu cheguei lá. Então, meu primeiro impacto com o lugar já me chamou muito a atenção. Então, aí eu me deparei com um rapaz chorando e tentando me convencer da verdade dele. Certo. Não daquilo que tinham colocado no boletim de ocorrência e tudo mais. Certo. E no mesmo momento eu senti a sinceridade. Então, a partir dali, eu falei assim, gente, tem muita coisa injusta, tem muita... Então, você foi chamada para defender a Isso. pessoa, é isso, né? E aí você se deparou com essa situação. Aí eu comecei a estudar só direito penal. Certo. Então, eu fiz uma pós de direito penal, fiz pós em processo penal. A minha prova da OAB foi do exame, a gente escolhe uma matéria, Certo. foi penal. Então, eu ingressei assim completamente. Só que o meu estágio foi na vida prática mesmo. Entendi. Então, foi atendendo vários dentro da penitenciária. Então, eu era muito curiosa para saber. Então, eles falavam para mim, não, tem coisa errada no meu processo e não sei o quê. Então, eu saía de dentro da penitenciária, procurava o processo da pessoa e olhava tudo ali, o que tinha de erro, voltava e falava, olha, realmente tem erro. Então, eu comecei a fazer as petições e muita coisa foi se ajeitando. Que coisa linda. Fiquei curiosa para saber como que se desenrolou esse primeiro caso aí. Você chegou lá, você sentiu que tinha uma injustiça ali, certo? Sim. Isso também é algo sobrenatural, né? Foi uma coisa que você sentiu, não foi Foi uma que eu experiência. Você tinha acabado de sair da faculdade. E aí, como que foi? Você falou, não, eu acho que estão injustiçando. Na verdade, logo após que eu terminei a faculdade, eu não comecei a advogar na área criminal, assim, foi passando alguns tempo, depois da pós, tudo, mas eu sempre pegava algum caso. O que me chamou muita atenção era o local, o lugar insalubre, assim, a forma que eles eram tratados. Então, e eu percebi, assim, que eles não tinham voz.
Entendi. Então, a partir do momento que você está retido ali, seu único porta-voz é o advogado. Entendeu? Então, tanto é para comunicar a família, para passar ali, viu, a dignidade, o básico que a gente está falando. Pessoa que às vezes é pego preso descalça. Então, só a forma ali de você pedir um chinelo para a pessoa. Então, mais essa forma humana que me chamou muito a atenção. Sim, eu acredito. E aí você é a única pessoa, também o advogado criminalista, é a única pessoa que consegue expor para ele como está o processo dele, porque eles não têm essa informação. Então, a partir do momento que eles vão preso ali, o que colocaram no boletim, o que colocaram, o que está sendo a denúncia, eles não ficam sabendo de imediato. Ah, não. E aí é só depois que essas informações que o advogado vai levando do processo que eles vão sabendo como está a situação dele. Se já marcou audiência, se não marcou. Porque até eles serem intimados, já teve movimentação no processo. Entendi. Então, isso daqui foi o que mais me chamou a atenção. Que legal isso. É legal a gente falar, e eu tô aqui apaixonada, e você viu que eu já tô até assim, né? Porque a gente vê muito em filmes, séries, né, em documentário, mas a gente não conhece a realidade. E eu achei muito legal você vir aqui falar sobre esse assunto, para a gente também quebrar um pouco desse tabu, né, desse preconceito, para que as pessoas generalizam todas as situações dentro de uma caixa, né? Todo mundo é tratado igual porque todo mundo merece o mesmo tratamento. Então, você trazer essas informações, estou achando muito importante. E eu levo tanto, estou trazendo aqui, quanto nas minhas redes sociais também. Por quê? O que acontece? Os parentes, é uma situação que a sociedade ainda tem preconceito. Verdade. Com o presidiário, independente se ele for inocente ou se ele fez mesmo por um momento ali de erro ou escolheu a vida errado, a família é meio que penalizado junto. Então, existe esse preconceito. Então, muitas pessoas já me procuraram na rede social e você percebe o tom de vergonha. Ai, porque meu irmão. Ai, porque eu tenho um primo. E aí é onde a gente consegue aí trazer a mensagem com clareza, é onde eu sempre falo. Aqui não tem julgamento. Entendeu? Porque independente daquilo que a pessoa fez, ela tem direito à defesa. Ai, mas ela fez, não sei o que, merece. Não é nem merece, é direito dela a defesa. Então, o advogado criminalista, ele está ali para reservar, para preservar esse direito. E é importante você tocar nesse assunto, porque aqui nós não estamos falando aqui, nesse momento, que todo mundo merece ser assim. Vamos tratar todo mundo como coitadinho. O cara fez absurdo, crimes gravíssimos, que a gente tem visto coisas horrorosas, né? Então, a gente merece ter pena, ter piedade. O que a gente está falando aqui é que ele tem direito à fala, né? Exatamente. Tem direito à fala, tem direito a entender o processo dele, que é o que você está me falando, pelo que eu estou entendendo. A pessoa é trancada e não participa do desenrolar. Isso mesmo. Então, no meio desse caminho, pode acontecer coisas que não aconteceram. Tô correta? Sim. Como ele não tem como falar, a gente está falando de crimes, né? Todo tipo de crime. Mas como ele não tem o direito de ser ouvido, qualquer pessoa pode colocar a informação que quiser dentro desse processo, correto? Sim. E aí cabe vocês, como advogados, entender, né? Sim. Não julgar, porque o julgamento, me corrija se eu estiver errado, Lídia. Existe a lei, o julgamento é feito perante a lei. Não é perante o que a gente acha ou deixa de achar sobre aquele caso. Existe uma lei. Então, muitas vezes, a lei falha. É isso que eu acho que é um pouco da revolta de quem fica eu já fora. começo na abordagem policial. Existem normas a serem seguidas. Jeito certo de se fazer. Horário de entrar na casa, a forma de entrar, a forma de te abordar, existe. A partir do momento que você não quer, não, mas fez isso, tem que apanhar, tem que acontecer tal coisa mesmo. Você está abrindo uma brecha para que isso aconteça com você também ou com alguma pessoa que você ama. Uhum. Então, o processo penal, ele é para aquele que a gente gosta, para aquele que a gente não gosta, para aquele crime que você fala assim, isso daqui de forma alguma é imperdoável. O processo penal, ele regulariza isso também. Então, tem formas. A partir do momento que não respeitaram essas formas, está errado. Entendeu? E aí isso não é um direito... Está tão errado quanto alguém que fez. Me perdoa de te cortar. Mas a forma se foi abordado errado, está tão errado quanto aquele que cometeu o erro. Então, é aqui onde a gente vai mostrando algumas ilegalidades
e fazendo que respingue o menos possível na pessoa e no acusado. Mas é aquilo que eu falo também, no criminal existe muita situação que a gente até orienta para que confesse, para ter uma diminuição de pena. Por exemplo, eu gosto de contar aqui porque foi meio abafado isso aqui. Teve um furto numa casa lotérica, em um bairro aqui em Bauru, e vieram o pessoal de fora, de outra cidade. Então, eles cavaram um túnel aqui, tudo, e deu certo a primeira vez. Na segunda vez, eles fizeram de novo, só que já tinha filmagem. E aí, eu advoguei para um cara que foi o motorista do carro. Inclusive, esse caso, a doutora Deolane também defendeu uma pessoa. E ela veio para Bauru, ainda não tinha toda essa repercussão. E ele lá, e tinha filmagem. Eu virei para ele e falei assim, cara, eu vou negar. Eu falei, você vai negar? O juiz vai falar que eu e você é bobo. A gente é cego. Então, assim, tá aqui, olha o vídeo aqui. Você vai negar que é você? Sim. Então, vamos confessar e vamos tentar aqui. Então, o criminal não é só para falar e não fez e a gente fica falando lá que não fez. Abafando. Muito pelo contrário, tem estratégias de defesa que a gente consegue aí fazer com que respingue o menos possível na pessoa. Ô, Lídia, posso te chamar assim de Lídia? Lógico. A gente já tem, né, um certo tempo de conhecido, né? Eu sei que a formalidade é doutora Lídia. Mas, Lídia, eu queria saber, assim, porque é um assunto realmente que me toca, tá? Desde o momento que a gente começou a se falar, eu já comecei a ver as suas postagens e tudo. É um assunto que me toca. E eu vou falar por quê? Porque eu, como leiga, eu sou completamente leiga, é um mundo totalmente... Não é a minha realidade, né? E eu vou falar com o sentimento do que eu tenho. A gente tem esse sentimento, quando a gente vê esses casos muito absurdos, principalmente de violência, né? E tantos outros absurdos que a gente vê aí, que não é o foco do nosso programa, mas é difícil você pensar com a razão como você está falando. Para nós que somos leigos e ver uma crueldade ou alguém fazer alguma coisa com quem você conhece, ou mesmo que não conhece, esses casos de crianças que a gente tem filhos em casa. Então, é muito difícil. É muito, muito, muito difícil a gente olhar para um cara e falar... Não, tudo bem, eu vou lá procurar o direito dele e vou tratar ele dentro desse direito. É difícil, sabe? Eu entendo a revolta das pessoas nesse sentido, porque é difícil demais a gente exercer esse nosso lado humano quando a gente se depara com tamanha crueldade. E eu quero dizer aqui que eu acho que vocês são preparados para isso, precisam, vocês são necessários, porque se deixar na nossa mão dos leigos, é o que acontece, é o que você acabou de citar, e eu acho que é um ponto-chave. A violência vai virar violência, o erro vai gerar erros, são famílias que vão pagar por um erro, né? Se a gente não introduzir isso na lei correta, acaba que espirrando em todo mundo, e aquilo só vai crescendo, não vai diminuindo. Então, a lei que seria para fazer justiça, acaba injustiçando muito mais gente. Entende o que eu quero dizer? Então, eu acho assim, esse é um assunto muito importante mesmo, e eu espero que as pessoas que estão assistindo, também, assim como eu, tenham esse sentimento humano, sem conhecer de lei, mas que a gente consiga também colocar o pé no chão e brigar por leis talvez mais severas, ou por lei, que façam se cumprir realmente a lei de todos os âmbitos, né? Mas, enfim, eu quero saber mais. Vamos falar mais. Então, eu acho engraçado isso, porque, assim, a gente fica mesmo com um olhar mais neutro para a situação, várias, mas as pessoas, eles têm esse tipo de pensamento até que aconteça com alguma delas, entendeu? Então, e hoje a gente não dá para falar que nunca vai acontecer, porque se você falar para mim que você nunca bebeu uma latinha de cerveja e dirigiu, você está mentindo. Brigas de casais, onde o cara empurra a mulher, quando vai ver já está ali na medida protetiva, aí chega aquela pessoa, nossa, e agora? Precisa ir na delegacia. Então, se você for ali dosar, você tem aquela famosa frase, atire a primeira pedra. É isso. Quem vai colocar a mão no fogo e falar assim, eu nunca vou precisar passar num processo penal. É verdade. Isso é uma grande verdade. Então, assim, até mesmo questões de empresa, quando a pessoa ali sem querer, né? Furta alguma coisa da empresa, e aí, além da justa causa, ela também responde um processo criminal, pronto, você já é réu. Você já é réu. Que então, ele está em isso. todos os âmbitos. O direito penal está em tudo quanto é canto ali, e às vezes a gente nem percebe. Uma vez eu fiz um vídeo em um supermercado, ali de furto, ou de consumir algo e
e não pagar por aquilo. Então, o direito penal, ele está em todas as áreas, mas que às vezes a gente não tem muito olhar, e quando você vai ver, sem ser punido, você também já cometeu um crime. E eu gostei que você falou isso, porque assim, quando a gente fala direito penal, a gente imagina crime de homicídio, né? E não é só isso. Existem várias situações que entram dentro do penal. Sim. Certo? Quando a gente fala advogada criminalista, crime, a gente está falando sobre todos. Todos. Desde um roubo de uma latinha de refrigerante até um homicídio qualificado, vamos dizer assim. É isso? Isso mesmo. Então, o Código Penal, ele é separado, né, por tópicos. Crimes contra a vida, crimes contra a honra. Um que eu adoro citar, porque eu já ganhei indenização também nisso. São os crimes contra a honra. Então, às vezes, a pessoa acha que na internet ela pode falar tudo. E vai lá e ofende quem quiser e fica por isso mesmo. Xingamento, não é assim. De forma nenhuma. Então, ele é separado por tópicos. Então, tem os crimes contra a vida, crimes contra a honra, crimes contra a dignidade sexual. Então, é um mundo ali lotado e que se você bobear, você comete um crime ali, sim. Entendi. É óbvio, né, que entra aí a parte se vai ser punido, se não vai, se teve dolo, se não teve, mas esses daí são partes mais técnicas. E aí, o meu linguajar, eu gosto de falar o quê? Da prática, da vivência mesmo. Então, até mesmo o podcast Papo de Cadeia, eu trago 2 pessoas que passaram pelo sistema para contar pra gente, assim, detalhes. Fora os que eu já presenciei, né? Certo. Que pelo menos uma vez na semana eu estou no CDP, aqui de Bauru. Tá. E já fui em várias penitenciárias. Então, assim... vamos falar um pouquinho do podcast, então. Ele chama Papo de Cadeia. Papo de Cadeia. Depois a gente vai deixar a descrição aí, porque vale a pena, gente. Vale muito a pena ver o conteúdo da Lídia, porque, abre um pouco mais a nossa realidade, né? Do que realmente é, né? E o podcast dela, eu achei a sacada muito incrível e eu sou muito a favor da democratização da comunicação. E o Papo de Cadeia vem falando disso. Ela traz convidados que já passaram pelo sistema, né? E que estão tentando se socializar novamente. É isso? Esses que vêm, eles já estão ressocializados. Já estão trabalhando, fixo, com residência, com família. É um orgulho, assim. É um orgulho. E aí eles contam como foi, né? Essa passagem por lá. Né? Eles chegam a falar porque foram condenados? Logo no primeiro episódio, eles já contam do que eles foram acusados e o que eles foram condenados. Certo. Então, um foi tentativa de homicídio e o outro tráfico. Certo. Mas o principal objetivo é trazer a conscientização para os jovens que, olha, viu, é ilusão aí se achar que você está no mundo do crime. Ótimo. Então, eles trazem a realidade mesmo, assim, não é brincadeira. Sobre banho, sobre o que entra de comida, quando eles sentiram fome. Porque, às vezes, a gente também foi implantado na nossa cabeça, né? Que, eu sustento preso lá. É verdade. Aí eles contam mesmo o que eles comem, o que eles deixam de comer, o que não tem lá. O que é direito, assim, livre, né? Assim, que realmente acontece, o que deveria acontecer e não acontece. Né? E também achei importante, assim, essa volta, né, para a vida aqui de fora, também, que deve ser muito difícil, né? É por isso que eles utilizam uma máscara. Eles utilizam máscara para não se identificar. Até para não ficar taxados, né? Exatamente, porque ainda tem o preconceito. Se fala, de repente, eles estão trabalhando tudo, você era ex-presidiário, você que passou por tudo isso. Embora já está lá, né, na ficha criminal deles, mas... estão conseguindo aí se colocar no mercado de trabalho e tudo mais. Mas me diz uma coisa, realmente existe essa dificuldade para mercado de trabalho? Muito. Vamos falar de Bauru, tá? Que a gente está em Bauru, a gente vê que a gente falta mão de obra em muitas empresas, porque a gente vê, né? Muita gente procurando mão de obra e tal. E mesmo nesses casos, eles são excluídos. Sim. Para ele conseguir uma vaga é muito difícil. Sim. Eu fiz uma especialização em criminologia e eu vi na teoria e eu vejo na prática. Não estou generalizando, tá? Mas a maioria que sai do sistema carcerário, eles têm um período aí de depressão. Porque ele não consegue se ver de novo na sociedade? Porque ali, quando eles vão presos, já mudou completamente a vida. Você não é mais chamado pelo seu nome, você tem um número de matrícula.
É sim, senhor, é baixar a cabeça, tem toda uma regra, é banho gelado, tem regra de raspar cabelo e tudo mais. Então, já muda, você perde ali o que você vai no banheiro todos os dias sozinha, ali você já é um banheiro coletivo. Então, tem tudo essas partes da dignidade humana mesmo. Então, acredito que quando eles voltam aqui para a sociedade, até digerir tudo isso... Como voltar para a vida. Então eles passam por esse período. E aí acontece muito os antecedentes criminais. A maioria dos lugares pede os antecedentes criminais. Então, geralmente está lá e aparece ainda cumprindo. Porque quando a pessoa sai, não significa que acabou a pena dela. Certo. Ou ela está respondendo o processo em liberdade, em regime aberto, livramento condicional. Então, eles têm vários requisitos ali para cumprir. E, então, nesse período aqui, aparece lá, cumprindo pena. Certo. E nem toda a empresa aceita né? essa... É o que a gente está falando. A nossa intenção aqui é abrir a realidade, que é isso que acontece. Ninguém está romantizando nem terrorizando. É um fato. Tem muitos que, como você falou, e eu acho que é uma coisa que eu acredito muito. Qualquer ser humano é capaz de cometer qualquer crime. Né? O que vai diferenciar é o que você faz com essas vontades, é o que você faz com os seus pensamentos, né? Aonde você busca recurso para pôr o pé no chão de novo, não é verdade? Sim. Então, assim, falar, eu não sou capaz de cometer tal crime, eu acho isso uma hipocrisia. Porque qualquer um numa hora de descontrole. O que nos mantém não fazendo é a nossa sanidade, é a nossa espiritualidade, é o amor pela nossa família, porque às vezes a gente perde a cabeça. E o que você falou, às vezes a gente perde a cabeça e tem ações que não tem como voltar atrás. Não é verdade? Sim. Não tem como voltar atrás. Então, todos nós que estamos aqui conversando e assistindo, nós temos que ter essa consciência. Não que a gente está aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Como eu disse, eu como mãe, como filha, como esposa, né? Irmãs, eu sinto também essa revolta em alguns casos, mas o que nós estamos tratando aqui é sobre lei. O que cada um tem de direito. E o principal, eu sempre falo, eu falo direto isso para os meus clientes, eu falo assim, viu? E não vem com esse papinho que não vão arranjar emprego. Porque também arranja esse pessoal quando quer, por mais que tem empresas que não aceitem, tudo mais, tem lugar, vai viver uma vida autônoma, tem gente que trabalha aí sem registro. Isso. Então não tem desculpa para quem realmente quer mudar de vida. Isso. Quem quer mudar consegue. Perfeito. Então não é aquele papo também de é vítima das, não é nada disso. Perfeito. Quando quer, vira vendedor e vai tocando a vida até melhorar a situação. Perfeito. E você tocou num ponto legal. Essas pessoas, elas também têm esse direito de empreender, né? Quando quer, tem o direito de empreender, porque se reserva esse direito a eles, né? De recomeçar, de se reinventar. A gente se reinventa todos os dias, né? Cada um dentro da sua proporção, mas é o que você falou realmente. E é legal esse conselho que você dá, porque é isso. É isso. Quem quer melhorar, tem que buscar melhora, né? Entendo a parte psicológica, não deve ser fácil, realmente não deve ser fácil voltar de novo, né, de um mundo assim, mas tudo no seu tempo, um passo de cada vez, não é verdade? A advocacia criminal me trouxe muito que assim também, né? Às vezes você entra na faculdade, vai ter sempre crime. As pessoas, grande maioria aí, são mais maldosas do que gente assim fielmente do bem. É verdade. Então você não vai mudar a realidade, infelizmente. Mas você tomando consciência, sabe? E realmente colocando o lugar, por isso que eu falo lá, eu vejo vocês sem julgamento. Porque se você vai cutucar um pouquinho a raiz desse pessoal, você já vê lá como foi a criação, aonde foi criado e tudo mais. Então, às vezes, é legal, eu mergulho um pouquinho na raiz, mas em muita situação do processo, eu fico ainda na superfície só para olhar a situação. Eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível de vocês, assim, de verdade mesmo, sabe? Não é só porque a gente se conhece, a gente tem aí contato, mas é porque precisa ter esse ponto. Porque senão não tem ninguém que faça isso, né? Se for depender de nós, não tem ninguém. Então, vocês precisam ter essa razão mesmo. Eu lembro de um caso que teve numa cidade vizinha. Então, geralmente, quando eu vou para uma cidade vizinha, como é pequeno a cidade, eu falo, é sempre cidade vizinha.
Pode ser Pirajuí, pode ser Piratininga, pode ser qualquer uma por aqui perto. E a pessoa, ela cometeu um homicídio. Uma briga de bar e o outro matou. E nenhum advogado da cidade quis pegar o caso. Ninguém quis defender. Ninguém quis. Por quê? Cidade pequena, um conhece o outro, conhece a família de um, conhece a família do outro. E não quis. E aí eu lembro que o meu telefone tocou. Viu? E você... Não, a gente pega, faz sim. E depois, com a própria filmagem, eu consegui comprovar ali que tinha uma criança e que se ele não defendesse ali, a criança ia ser atingida. E deu certo. Mas eu lembro que a família estava muito desesperada porque não tinha ninguém que quisesse pegar o caso. Então, imagina, de repente, você está numa situação e ninguém quer pegar o seu problema. É muito forte. É muito forte. Chamou muito minha atenção, assim. Entendo, né? Claro, todas, é o que a gente está falando. Pequena. A gente está falando que a gente entende o lado humano. Que esse lado humano, nossa, essa emoção, essa nossa, né? É difícil da gente colocar separado diante de uma situação. Mas que bom, e acredito muito que é uma profissão, assim, sim, que de muita necessária para também olhar fora da caixa. Sim. Olhar o que ninguém está vendo. Olha só, nesse caso mesmo que você falou, você foi a fundo investigar para entender. Talvez você tivesse se deparado com a culpa. Não, realmente, ele errou, vamos dizer assim. Mas você foi lá. Você viu, você entendeu o que aconteceu e acabou olhando o que ninguém estava vendo. Olha que importante isso, que necessário isso para a nossa sociedade de hoje. Né? Então, assim, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Já estava encantada e, assim, vendo você falar assim, com tanta propriedade, com tanta firmeza e com tanto, assim, propósito, que eu vejo que é propósito. O seu propósito não está para passar a mão, como a gente falou. Está para fazer o que tem que ser feito. Porque muitas vezes a gente não tem essa coragem de fazer o que tem que ser feito. Né? Então, é muito legal. E hoje, a sua maior atividade é na área penal? É exclusiva ou você também atende outros casos? Eu atendo outras coisas, mas geralmente eu tenho parcerias com outros advogados. E aí a gente vai passando para cada setor, assim. Mas geralmente consulta mesmo. Eu vou fazer um divórcio comigo, mas dependendo da área civil, trabalhista... aí eu tenho umas advogadas parceiras que atuam comigo. Entendi. Então, hoje você tem o seu próprio escritório? Meu próprio escritório. Seu próprio escritório que atende a maioria dos casos... São criminais. E seus parceiros que atendem... Isso, as outras áreas. As outras áreas. E quem quiser entrar em contato com você para saber mais é através do telefone da advocacia, do escritório? Tem a rede social deles também ou separados? Não, são tudo junto ali. A mesma rede? Inclusive, eu coloco advogada conciliando direito com a vida. Boa. Porque eu gosto de trazer essa realidade assim também, sabe? Às vezes, e muita contratação minha é de fora. O pessoal de São Paulo, de outra cidade. Então, às vezes, isso se torna mais real. Eu acho que a rede social trouxe isso. A advogada ainda não me respondeu. Porque ela está aqui gravando. Ela foi lá gravar. Ela não me respondeu porque ela estava numa audiência. Então, isso foi que me conectou com bastante outras pessoas de outra cidade. Então, eu movimentava. No início, eu tinha vergonha de ir pro Instagram. Só que quando você vira advogado criminalista, você já não tem vergonha de nada. Porque Verdade. A maioria das pessoas já não gosta muito de você. É difícil. Já tem aquele pezinho. Chegou o advogado. Tá lá no meio do flagrante, o auê todo chega lá, você, tipo, acabou a bagunça. Esse pessoal já não... Sim. Então, aí foi chegando um tempo que eu fazia só no status do WhatsApp. Certo. E aí, eu migrei pro Instagram. E quando eu fui pro Instagram, eu falei... E deu muito certo, né? Deu muito certo. E tá assim dando também. Muito certo. Se a pessoa falar assim, eu não gosto de vocês, da sua área, não sei o quê, tá tudo bem. Tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Sim. Né? Como tem policiais que me seguem, tem agente penitenciário que gosta também. Sim. Já tive policial que me bloqueou. Como então, tudo, a gente... né? Como tudo que a gente vai faz se adaptando. É isso mesmo. Mas eu estou gostando bastante dos seus conteúdos, viu? Gostei bastante. O podcast, como a gente falou, tem novidades por aí, vai se retomar, né? Nós estamos esperando as novas histórias. Te desejo muito sucesso também, viu? Tanto na sua carreira, que já é brilhante, que você consiga atingir mais pessoas com o seu Instagram, com suas redes sociais. E com esse seu podcast também, que ele também cria um movimento
pro bem. Sim. Né? Não um movimento pro mal, mas um movimento pro bem. E que um dia a gente possa respirar um pouco melhor. Né? Como você falou, a gente não tem muita esperança de melhora pela situação que a gente está. Mas todo dia a gente pede, né? A gente pede para Deus ter misericórdia e talvez a gente consiga um dia viver um pouco melhor como humanos. Como humanos, acredito muito no respeito mútuo. Talvez a gente consiga criar um movimento aí que a gente assim, desperte um pouco mais de empatia de ambas as partes, né? Porque tá tudo muito desenfreado, tá todo mundo sem paciência. Uma das coisas que eu trago para a vida pessoal mesmo, que é totalmente ligado com a advocacia, é o não julgamento. Eu acho que o exercício maior tá aí. Porque a gente começa, muitas vezes, se condenando, né? Eu fiz alguma coisa errada, não sei o quê. E você reflete isso com outra pessoa. Então, talvez, se não melhorar isso a longo prazo, como a gente consegue aí andar por cima de tudo isso, sobreviver a tudo isso e fazer com que o nosso mundo fique bem. Então, é essa a visão mesmo. E o Papo de Cadeia, o próximo episódio, eu vou trazer os familiares. Certo. É uma esposa de uma pessoa que ainda está presa, que visita, e uma filha que teve o pai preso. Tá. Então, vão trazer agora parentes para contar aí. Porque existe o outro lado. O outro a família? lado. Como recebeu a notícia de quando estava preso? Como que é o dia de visita da família? Sim, são assuntos que pouco se falam. Né? Pouco se falam, mas existe o outro lado. Existe o lado da família. Essa filha, como é que essa filha está? O que ela pensou de tudo isso? O que ela achou? Ela foi pega de surpresa? É bem bacana a gente ver o outro lado da história. Isso é muito bom. E me fala uma coisa, Lídia. Vida pessoal, né? Saúde mental. Como que você se mantém? Porque eu olhando para você, conversando com você, eu vejo você uma mulher super equilibrada. Super consegue separar tudo isso da vida pessoal. Como que você consegue fazer isso? Como você está lidando com isso, na verdade, né? Modéstia à parte, eu me considero muito inteligente, porque quando eu comecei a advogar, eu comecei a fazer terapia. Perfeito. Então, eu fazia as terapias convencionais, só que hoje eu cuido bastante da espiritualidade. Ótimo. Então, assim, pratico meditação, não é nada de Buda, não é nada lá, fico lá 30, 40 minutos, mas uma respiração consciente, tentando ali separar o que é meu, qual que é os meus sentimentos, o que é de outra pessoa, que eu só entrei naquela energia ali. Meu banho ao final do dia é sempre um banho bem consciente. O banheiro é lugar de limpeza. Então, assim, aí eu já não tento mais trazer nada comigo. Vou diminuindo luzes, silenciando o celular. Então, é bastante isso. Você tem algum ritual? Porque você segue... Quando a gente fala ritual, a pessoa também... né? Mas, assim, um procedimento, alguma coisa, um hábito que você tenha, quando você sai de um... Quando você vai chegar em casa, por exemplo, porque você vem com muita coisa, né? Sim. Para você entrar dentro da sua casa, você tem algum ritual, algum procedimento que você faz, assim, que você fala, não, daqui para cá é o meu santuário? Agora, já não mais tão, assim, materializado. Mas, no início, eu saía do CDP, eu tinha o costume de passar a mão nos braços, assim, limpando mesmo. Mas, hoje, o que eu faço? Eu elevo mais a vibração. Saio de lá, coloco uma música mais alegre, nada muito assim. E, às vezes, verbalizo, só vou com o que é meu. Mas a respiração é, assim, a minha aliada. Porque quando eu respiro e solto aquilo, eu deixo aquilo com o que é da pessoa e fico só com o que é meu. Isso. Então, assim, é uma prática. E isso eu tenho utilizado bastante no escritório também. Porque eu tenho atendido também muitas famílias, pessoas, assim, que... eu tô com crise de ansiedade, eu tô com aquilo. Então, eu coloco óleozinho essencial na mão da pessoa, falo, cheira, respira. E aí tem sido minha grande aliada. Poxa, que legal. Minhas manhãs, assim, são consagradas mesmo. Então, é aquele meu momento com uma divindade. E ali eu sigo. Isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença. E não tô aqui falando que só vive assim bem. Não. Não. Tem momentos que você, por exemplo... Essa semana eu recebi a notícia que um cliente meu foi assassinado. Então, aquilo lá deu uma boa mexida, assim. Por quê? Porque era um jovem.
de 20 anos. Sim. Tinha feito 20 anos. Fazia um mês que eu tinha conseguido uma liberdade provisória para ele. Então, quando eu recebi aquela notícia, eu comecei a chorar. Claro. Humana, né? Então, assim, é o que eu falo. Não existe, assim, aquela receita perfeita e só assim todo dia. Não. Mas eu também não tento me identificar tanto com os meus sentimentos. Perfeito. Porque agora eu estou feliz, daqui a pouco pode ser alguma coisa que já me desagrade. Só que se você está muito identificada com os sentimentos, tudo aquilo te define. É isso. Tô mais apaixonada ainda, de verdade. Porque a gente caiu num assunto que eu sou completamente apaixonada, já te falei, né? Eu, como terapeuta naturista, eu acredito muito nisso. Eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho a minha religião e eu tenho também essa conexão. Porque eu acredito que é dessa forma que a gente consegue sobreviver a tanta carga emocional, né? E você falou uma coisa que me chamou a atenção e que eu vou levar para mim. Que é você não se identificar pelo que você sente, porque senão você se torna aquilo, né? A gente tem que entender a variedade do que a gente sente. A gente sente tristeza, a gente sente raiva, a gente está angustiado, daqui a pouco a gente está explodindo de felicidade. Nós somos tudo isso. Nós não somos só um sentimento, né? Então, isso é muito legal. Então, na advocacia criminal, né, quando eu trago essa visão sistêmica, é exatamente por causa disso. Porque as profissões, elas são interligadas com várias coisas. Por exemplo, inicialmente, eu tinha a falsa ilusão que eu salvaria o mundo. Uhum. Mas hoje, o meu mundo é só eu aqui. E aí, numa contratação, se eu conseguir te salvar com o material que eu tenho, tá tudo bem. Então, os advogados têm esse meio que... Porque é o único método que, às vezes, você tem para arrumar a vida de uma pessoa e você se coloca toda hora na posição de salvadora. Entendi. Isso então, você traz isso... Viu? Às vezes, você não vai conseguir salvar. Às vezes, a pessoa afundou mesmo e você ali consegue só... Então, você vai trazendo isso para a advocacia, com a vivência humana e conciliando tudo. Que legal. E isso que você falou é uma lição para todo mundo, né? Acho que não só para os advogados, mas para todo mundo. Eu também, quando eu atendo, no início dos meus atendimentos, eu tinha muito essa dificuldade de deixar o problema da minha paciente com ela. Hoje, eu tenho essa consciência de que eu tenho técnicas, eu tenho ferramentas para auxiliar, mas que vai depender dela. Ela vai sair dali do meu atendimento e a vida dela vai continuar. É ela que vai ter que fazer o processo. Eu não posso carregar esse processo. Então, isso é para qualquer área. E eu tinha isso lugar. no início. Por exemplo, se um cliente meu pegasse uma condenação, eu ficava ali indignada. Eu imagino. E às vezes o cara ficava super... Não, doutora, não quero recolher. Não, tá ótimo. Eu não tá, pra mim não tá ótimo. Não, doutora, pra mim tá ótimo. Você pegava aquilo assim como não... Que eu achei que ia ser bem mais. Então, você vai vendo que... Tá vendo? Às vezes a gente tem uma percepção diferente até da própria pessoa que está passando. É isso mesmo. Que conversa gostosa, que maravilha de conversa, assim. Vou continuar te acompanhando. Você sabe que as portas estão abertas toda vez que quiser voltar, quiser se aprofundar mais em qualquer assunto, pode voltar quantas vezes você quiser, viu? Obrigada. E eu quero que você termine deixando um recado. Um recado da Lídia. Tá? O que você quiser falar, para quem você quiser falar, aquela câmera é sua, o espaço é seu, fique à vontade. Ai, tava tão gostoso só falando com você. Olha, um recado da Lídia advogada, tá? Não vá para a delegacia sem advogado. Às vezes a gente fala não é nada, mas é muito importante a contratação do advogado. É muito importante você ter ali já as primeiras orientações em qualquer abordagem. E o principal, né? O não julgamento. Então, toda vez que vê ali uma pessoa que cometeu um crime, não acreditar em todas as notícias, porque as notícias também chegam distorcidas. Isso eu estou falando aqui da nossa cidade. Então, às vezes, nem é o que está tão lá na manchete, que está no boletim de ocorrência, o que realmente aconteceu. Então, o que eu chamo mais é para uma expansão da consciência. É aquele olhar um pouco mais a fundo. Será que aconteceu isso mesmo? Se pergunta. Será que a pessoa... Então, é mais essa visão. E o principal, né? A defesa começa na fase da delegacia. Certo. E obrigada pelo convite, viu? Imagina, eu estou muito feliz, de verdade, viu? Como eu falei, nós vamos deixar todas as na descrição as redes sociais, né, o canal dela do podcast, e você continue acompanhando, porque eu sei que é um assunto muito... desperta muitos sentimentos em nós, esse assunto, e é isso, essa é a intenção, que a gente consiga melhorar, expandir
as nossas ideias. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Para você que ficou até o final da nossa conversa, eu te agradeço muito. Compartilhe esse vídeo, marque quem você queira. Nos dê mais sugestões de quem você quer ver por aqui, que nós vamos atrás da pessoa e conversar com ela para saber o que ela anda fazendo nesse mundão aí dos negócios. Até a próxima!